Olá, boa noite, seja bem-vindo à nossa Escola de Ministérios, edição especial 80 anos. Eu quero aqui fazer uma breve apresentação do pastor Alírio. Para quem não conhece, o pastor Alírio Misael, um filho de um dos fundadores da nossa igreja, é uma bênção na nossa denominação. O pastor Misael, ele é pastor presidente da nossa igreja no campo de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Tem servido a essa igreja, a essa comunidade há mais de 30 anos, E também o pastor Misael, que já foi do Conselho Geral da igreja, exercendo a função aí de diretor-geral de evangelismo e missões. Hoje ele atua em outras áreas, como, por exemplo, ele é secretário-geral de cultura aqui na Diretoria Geral de Cultura e Educação Cristã, Tem servido aí dentro da diretoria nesta área. E também o pastor Alírio Misael, ele é o assessor da presidência da IAB, do Conselho Geral da IAB, para assunto de intercessão. Ele, como coordenador também do GNI, você que não conhece o GNI, é um grupo nacional de intercessão, de intercessores aí da nossa igreja. O pastor Misael, ele tem essa função de coordenar esse grupo, também acompanhar aí as lives do GNI, que são feitas diariamente. Então, se você conhece um pouquinho aí sobre a intercessão da nossa igreja, você já ouviu falar sobre o pastor Alírio Misael, que é o nosso pastor que estará ministrando para nós a aula de hoje. O tema proposto na aula de hoje é a crise da igreja evangélica no Brasil e o papel profético do avivamento bíblico. A crise da igreja evangélica no Brasil e o papel profético do avivamento bíblico. Então nós teremos esse tema nesta noite, o pastor Misael estará ministrando para nós. Então, antes de passar a palavra aqui para o pastor Misael, eu quero fazer uma oração com você para que a gente possa juntos, aprender um pouco mais através da vida aí do pastor Alírio Misael. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um encontro da Escola de Ministérios, por cada um que irá assistir essa aula agora, ao vivo, por cada um que irá assistir depois, Pai. Nós pedimos aqui a Tua bênção sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoe para que possamos a cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e aplicarmos tudo aquilo que nós temos aprendido aqui nessa escola, nesse tempo tão abençoado que o Senhor tem permitido para nós. Aí assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima aula e a palavra está com o pastor Alírio Misael. Olá, meus irmãos, estamos dando sequência à nossa Escola de Ministérios, dessa vez está sendo online. É muito interessante porque o Brasil inteiro participando, gente de todas as igrejas, inclusive você pode depois compartilhar esse link, mandar para muita gente da igreja que às vezes perdeu a visualização nesse tempo, mas fica gravado aí para todo mundo. E o tema é muito interessante, Aliás, todos os temas foram interessantes, Mas esse aqui, com certeza, é até meio chocante, porque vai falar da crise da igreja evangélica no Brasil e o papel profético da igreja evangélica, avivamento bíblico. Chamando, então, a responsabilidade para nós, como igreja, como denominação, o que nós podemos fazer nessa situação onde vivemos, nesse contexto, vamos dizer assim, de evangelicalismo que nós vivemos, com muitas crises, nós vamos citar aqui. Então, a pergunta é, como é possível a igreja evangélica do Brasil, que cresceu tanto nos últimos anos, e ao mesmo tempo perde a credibilidade perante a sociedade? Alguns até falam assim, mas aumentou tanto o número de crentes e ao mesmo tempo aumentou a corrupção, aumentou a violência. Era para ser o contrário, Se a igreja cresce, era para diminuir o pecado, a iniquidade, mas isso não tem sido tão visível, A gente não tem observado isso não. Isso pode ser sintomas de algumas crises que nós estamos vivendo aqui, Então,
A gente nunca viu tantos templos, tantas emissoras de TV, de rádio, tantos canais de YouTube, tanta comunicação, tantos pregadores, alguns até famosos, tantos congressos, e ao mesmo tempo a igreja, né, não tem sido tão relevante como deveria. Então isso mostra que crescimento numérico nem sempre representa a maturidade espiritual. Tá? Então, Israel viveu isso também lá no passado. Ele possuía o templo, o sacerdócio, os sacrifícios, aquelas festas religiosas, toda aquela programação. Mas sabe o que o Senhor disse deles um certo tempo? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu sei que você tem aí aquele e-book, tá? Então você pode seguir também esse esboço, ok? Então eu vou citar aqui textos e subtópicos que estão já na sua mão, se você depois quiser acompanhar, é muito importante. Portanto, então essa palestra não é uma crítica à igreja brasileira, mas é um convite ao arrependimento coletivo. Nós precisamos acordar para 2 Crônicas 7,14. O que vocês acham? O Senhor está dizendo assim, é possível Deus sarar essa terra? Sim. É possível Deus mudar a situação da nação? Sim, mas é uma condição. Ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, o Senhor fala, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, Deus vai sarar o Brasil, sim, mas depende muito do povo evangélico, desse povo que diz que é povo de Deus, ok? Bom, vamos lá. Primeira parte que você tem aí na sua apostila, você pode acompanhar, é entendendo a crise. A igreja brasileira nunca foi tão influente, mas também nunca esteve tão assim, tão exposta até negativamente. Então toda crise produz alguns efeitos negativos. Ela revela problemas, mas também oferece oportunidade de reforma. A reforma protestante, isso que aconteceu lá no passado, nasceu em uma crise muito grande. O avivamento bíblico também nasceu numa crise, numa outra crise, tá? Dentro de uma igreja tradicional, havia uma crise e ali nasceu um povo que queria mudar aquela situação, buscando renovação espiritual. Foi assim que nasceu o avivamento bíblico. Talvez Deus esteja nos preparando para esse novo tempo, não é verdade? Bom, nós vamos ver aqui que a crise, do modo geral, tem vários eixos. Vamos citar aqui 4 eixos principais. Primeiro, a crise da politização. Você fala, mas a política é pecado? Sim, olha, depende de como você trata a situação da política. Porque política em si não é pecado. Por exemplo, José do Egito, José, filho de Jacó, né, lá do Gênesis, ele foi o governador do Egito, tá? Um político influente, inclusive salvou o Egito e não só o Egito, mas as nações que estavam ali ao redor deles. Daniel mesmo foi o governador na Babilônia. Tá? O Neemias também foi governador, quando voltaram do exílio, ele foi nomeado governador lá em Judá. O próprio João Batista confrontou Herodes, que ele estava muito próximo do palácio. Né? Temos o próprio Paulo mostrando uma posição política, de cidadania, né? Cidadania muito séria, quando ele apelou para César. Ele sabia, como cidadão, tinha seus direitos. Então, veja só que a igreja tem que ter uma noção mínima de política, e nós temos aqui exemplos bíblicos muito importantes, porque a participação na política, ela é legítima, sim, tá? O problema, sabe qual é? É quando nós, como igreja, trocamos o reino de Deus pelo reino dos homens. Porque a política está ligada ao reino dos homens. Nós temos que saber que nós estamos lidando com a política, mas sem abrir mão do que é mais importante, que é o reino de Deus. Quando a igreja, então, pega esse caminho, ela passa a ser conhecida mais pelo partido que ela apoia do que pelo evangelho que ela prega. Isso é perigoso. Os evangélicos apoiam tal partido, tal. Isso, sabe, é lógico, os evangélicos defendem princípios. Lógico que se alguns partidos, coincidentemente, defendem os princípios, lógico, nós vamos apoiar esses partidos. Não por partidarismo, mas por causa dos princípios que nós defendemos, ok? Então, mas é perigoso, porque o púlpito pode se tornar um palanque, gente. É perigoso, né? O pastor se transforma num cabo eleitoral, consciente ou inconscientemente. Né? A comunhão é substituída pela polarização. Cuidado, tá? A igreja, então, precisa repensar toda a situação, fazendo a seguinte pergunta, né? Quem que mudou? Foi a política ou foi a igreja?
Bom, a política sempre esteja aí. A questão é como a igreja vai se posicionar, não é verdade? Vamos lembrar a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Então a igreja existe para formar bons cidadãos, com certeza, mas não é só isso, é muito mais que isso. Mas principalmente para produzir novas criaturas, ok? Gerar novas criaturas em Cristo. Então a nossa missão é transformar pessoas. É mais do que eleger um vereador, um prefeito, um deputado, votar leis importantes para a sociedade. Vai muito mais, porque tudo isso é temporal, tudo isso termina aqui. A igreja, ela lida com valores eternos, tá? Nós lidamos com a eternidade. Então, mas é muito importante saber o seguinte: pessoas transformadas transformarão a sociedade, ok? Então, se nós transformamos pessoas, consequentemente, teremos a sociedade transformada, ok? Bom, o segundo eixo, então, dessa crise, nós podemos colocar como a mercantilização da fé. Olha só, Jesus expulsou os vendedores do templo, mas sabe por quê? Porque haviam transformado a adoração em comércio. Quer dizer, aquilo que era para ser adoração, aqueles sacrifícios que representavam adoração, quebrantamento, confissão de pecado, arrependimento, virou um comércio ali dentro. E Jesus ficou muito bravo, ficou indignado. Você sabe que ele saiu batendo, que pegou um chicote, derrubou as mesas. Por quê? Jesus não concordou com aquela atitude. E parece que a gente, quando na mercantilização da fé, significa isso, começa o púlpito vira um balcão de negócios, vendendo, olha só, né, vendendo o evangelho como se fosse um produto, fazendo promessas de riqueza instantânea, sabe? Objetos ungidos, marketing substituído pelo discipulado, né, substituindo o discipulado. O pessoal, em vez de tratar os membros agregados como discípulos, mas tem um marketing para poder atrair, para segurar as pessoas ali, numa programação que é mais um show gospel do que realmente um culto a Deus. Cuidado com isso aí, tá? Aí nós vamos criando consumidores em vez de discípulos. Muito perigoso, na verdade. Bom, aí Cristo, nesse caso, deixa de ser suficiente, a cruz deixa de ser essencial, e tudo passa a girar em torno do quê? Da prosperidade, do bem-estar, do conforto, do status. Isso é perigoso, porque o evangelho bíblico mesmo, como Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tá? Então o evangelho oferece o quê? Perdão, nova vida, santificação, a esperança eterna, né? E não a garantia apenas de um conforto passageiro, mas ela garante uma vida abundante na terra e a vida permanente no céu. Amém? Um terceiro eixo dessa crise são os escândalos. Olha só, os escândalos. Jesus disse, é necessário que venham os escândalos. Ai daqueles pelos quais venham os escândalos. Cuidado. A sociedade não espera a perfeição de nós, mas ela espera o quê? Coerência com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós vivemos. Tá? Somos coerentes mesmo? A gente passa uma imagem de que nós somos muito íntegros, né? Porque ele fala, é pecado mentir, é pecado roubar, é pecado adulterar, mas a coerência, né? Essa é a questão que a sociedade está olhando de fora, né? Quando os líderes caem, gente, milhares tropeçam, é um efeito terrível. Então, o escândalo recente produz o quê? Descrédito, olha só, desconfiança, generalização injusta, todo mundo. Por exemplo, se um pastor cai em adultério, você fala, pastor é tudo adúltero. Assim, generalizam. Se um pastor roubou ou foi corrupto, o pastor é tudo corrupto também. Sabe, há uma generalização injusta, mas acontece, gente. Acontece. Eu já conversei com tanta gente que fala assim, eu prefiro nem ser como alguns crentes que eu conheço, né? Porque eu pago minhas contas, ó. Pelo menos eu cuido bem da minha mulher. Eu conheço crente que adulterou, que largou a mulher, abandonou os filhos. Então, há uma generalização, né, dessas situações que acontecem na igreja, infelizmente, e que generalizam, dizendo assim, ó, todo mundo é assim, todo crente é assim. Mas não é verdade, vocês sabem disso, mas o escândalo produz isso aí. E também produz, sabe o quê? Afastamento de pessoas sinceras. Tem gente que não suporta isso, acaba se afastando, né, gente? Tá? Bom, mas temos, por outro lado, gente, uma boa notícia para nós, né? Muitas igrejas, a maioria das igrejas continua servindo fielmente ao Senhor. Há exceções negativas, mas são mais exceções, viu, gente? Porque nós temos muita gente boa, fiel ao Senhor, há milhares de pastores íntegros,
Há missionários anônimos que estão fazendo a obra do Senhor sem se aparecer, sem ter nome, mas estão fazendo para o Senhor, não para os homens. Né? Há muitas igrejas sustentando famílias, fazendo obras sociais incríveis, ajudando pessoas, mudando comunidades. Né? Há intercessores que ninguém conhece, mas estão lá orando de madrugada, estão ali na retaguarda. Essa igreja silenciosa continua sendo o sal da terra. O sal da terra. Eu me lembro que uma vez estava viajando e a pessoa começou a falar assim, lá no meu trabalho, a secretária, e falando da situação, a secretária, ela fez isso, aquilo e tal, e ela é crente. Olha, e lá o advogado que cuida das coisas da empresa lá, ele é todo enrolado, sabe? Mas ele é crente, sabe? E então começou, faz tudo que ele, falou da empresa dele para tudo crente, sabe? E ele falou, então, ele estava dando assim a entender que todo crente é desonesto, né? Quando eu falei assim, e o outro lá, que inclusive trabalha na minha empresa, ele fez um monte de coisa errada e ele é pastor, sabe? Foi quando ele disse, olha, eu sou pastor, mas sou honesto. Ele falou, desculpa, eu não estava falando, você nem sabe que você é pastor, eu sou cristão, eu quero dizer que há pastores desonestos, como há em todas as áreas da sociedade, mas queremos destacar aqui que há muita gente boa, de fato, tal. Então, mas as pessoas generalizam assim, todo crente, todo pastor. Gente, mas quando a gente dá bom testemunho é diferente. As pessoas falam assim, olha, eu conheço a pessoa assim, olha como ele é honesto, eu posso confiar na palavra dele, a família dele, enfim, a vida dele, a integridade. Isso significa que nós estamos sendo o quê? Luz do mundo. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus fala assim, a respeito do nosso comportamento social, fala assim, que os homens vejam as boas obras de vocês, que elas sejam como uma luz brilhando, né? E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém? Esse é o tipo de cristão que nós devemos ser, que é o avivamento bíblico. Um quarto eixo aqui, desse caos, né, da crise, perda da voz profética. Já pensou nisso? A igreja tem se calado, minha gente. Temos falado que é para falar, porque quando o profeta fala, muita gente sofre consequência, mas ele fala para mudar. A igreja sempre foi chamada para ser o quê? Sal e luz. Não apenas para crescer, mas para influenciar. Amém? Okay? Então, hoje, muitos conhecem a opinião política da igreja, mas poucos conhecem a sua mensagem profética. Tá? A igreja, então, precisa voltar a anunciar o quê? O arrependimento, a santidade, a graça de Deus, a esperança da salvação e a sua missão. Nós temos uma missão, temos consciência da missão e propósito. Isso é muito importante passar para a sociedade, ok? Bom, depois de analisar essa crise atual, né, que infelizmente acontece, e não é só no Brasil, mas estamos destacando a questão da igreja brasileira, que há países onde causa é pior ainda, viu, gente? Eu já passei por alguns países, há situações na Europa, em outros lugares que você vê, meu Deus, eles estão até numa fase mais degenerada do que nós. Parece que o sal ali deixou de salgar faz muito tempo, mas vamos então ver que existe um caminho para uma igreja saudável, existe um modelo saudável, é aí que entra a história do avivamento bíblico, do qual você faz parte, ok? Bom, o nascimento do avivamento bíblico não nasceu de um projeto administrativo, de um projeto de marketing, não foi nada disso. Nasceu de uma fome espiritual, ok? Você sabe disso, né? Nasceu de uma fome espiritual, o famoso grupo do clamor, pessoal que orava, que buscava. Começou com um grupinho pequeno, foi crescendo, mas o grupo do clamor cresceu muito, pessoas oravam. Eu me lembro, há muitos anos atrás, mas a gente orava, olha, a criança já participava de vigílias, sabe, começava às 10 da noite na sexta-feira até no sábado de manhã até clarear o dia. Isso é normal no avivamento bíblico. Parece que nós diminuímos um pouquinho o ritmo, mas nós continuamos com essa marca, a fome espiritual, né? Em 1946, aqueles homens começaram a buscar oração, consagração, buscar o Espírito Santo, profundidade na palavra. Sabe o que aconteceu? O resultado foi um movimento de avivamento. Foi um grande movimento, tá? E isso é muito importante. Esse movimento, ele se espalhou pelas igrejas tradicionais da época, sobretudo a igreja metodista, e resultou naquilo que nós vimos na nossa história. Nasceu assim a nossa igreja no meio daquele fogo, né? Fogo pentecostal. Bom,
A característica, então, mais bonita da avivamento bíblico, ela nunca escolheu entre a palavra e o Espírito Santo. É um ou outro. Não, ela escolheu ambos. Nós queremos palavra, mas queremos o Espírito Santo. Nós queremos profundidade bíblica, teológica, doutrinária, mas também dons do Espírito Santo. Somos a igreja da palavra e do poder. Amém? Isso é importante você gravar também. Então, alguns ficaram apenas com a tradição, né? Outros apenas com aquela emoção. O avivamento bíblico buscou o que? O equilíbrio. Qual é o equilíbrio? A palavra de Deus, a doutrina, teologia saudável e poder do Espírito Santo, dons espirituais, milagres, prodígios, manifestações de Deus, ok? Então, essa equação é importante. Palavra mais espírito. Olha o que vai acontecer. Palavra mais espírito, avivamento saudável. Porque sem palavra, há só fanatismo, é perigoso. Sem Espírito Santo, há muito fornalismo, outro extremo. Mas quando os dois caminham juntos, palavra e o Espírito Santo, há avivamento saudável que nós temos experimentado. Essa terceira parte é importante. Quais são, então, os pilares do avivamento bíblico? Vou colocar para você que você já deve saber, mas é bom relembrar e fixar bem. Primeiro, centralidade da Bíblia. A Bíblia é a autoridade final. A Bíblia fala e está falando, não se discute. O que está na palavra, meus irmãos, ali essa é a sua regra de fé e prática. Tá? Podemos ter opiniões sobre muitas coisas, mas quando se trata de declarações da palavra, afirmações da palavra, gente, tá ali, nós devemos seguir a risca. Centralidade da palavra de Deus, ela é autoridade total e final. Então, toda experiência espiritual deve ser examinada pelas Escrituras. Como nós buscamos experiências maravilhosas, visões, profecias, milagres, arrebatamentos, mas sempre conferindo na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa, ali é a nossa referência maior, né? Aliás, é a referência única, ok? Segundo pilar importante, uma vida cheia do Espírito Santo. Tá? Os dons não são para ser um espetáculo, né, um show, nada disso. Né? São ferramentas para a edificação, como diz em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13. Né? Milagres existem para glorificar a Cristo, não para exaltar o homem, nada disso. Né? Nunca para demonstrar o quanto nós somos santos, piedosos, poderosos, nada. É para glorificar a Jesus. Esse pilar é importante, ou essa característica é importante, essa marca, né? Bom, o terceiro pilar aqui que é importante é santidade. Então, o maior milagre não é falar em línguas, não é interpretar línguas, nem curar enfermos, é a vida santa. O maior milagre é um homem pecador como eu e você viver em santidade. Isso é milagre, porque esse milagre, irmãos, tem que partir de uma transformação, de uma regeneração, de uma santificação do coração. Quarto pilar que nos sustenta, irmãos, missão, propósito, visão, né? A igreja então existe para fora das suas paredes. A visão, a missão é lá fora, é ganhar os perdidos para Jesus. Então é evangelizar, é discipular, plantar igrejas e servir pessoas para fazê-lo de coração. E o quinto pilar, fechando aqui então esses pilares básicos, você já conhece, mas é importante fixar aqui para a igreja ter a sua consciência como um instrumento profético e voz profética na nação. Oração, esse é o quinto pilar. Todo avivamento da história começou com pessoas orando. Nenhum começou com marketing. Não tem avivamento que começou com marketing. Alguém fala, vamos começar a divulgar um avivamento para ver o que acontece. Não foi assim, não foi marketing, foi oração, joelho no chão. Bom, quarta parte aqui então, o papel profético da igreja Avivamento Bíblico hoje, tá? Então, ser profético não significa prever eleições, né? Nem ficar anunciando datas, isso não é profético, né? Visualizando o futuro, não. Significa transmitir com fidelidade a palavra de Deus, que é a principal profecia. Tá? A partir daí, sim, pode acontecer muitas coisas, muitos milagres, mas a nossa função profética maior é anunciar a palavra de Deus com fidelidade. Então, a igreja deve denunciar o pecado, a corrupção, a injustiça, a idolatria, o materialismo, a indiferença, mas deve fazer isso com amor, com verdade, com humildade. Não somos superiores a ninguém. A nossa igreja não é melhor que as outras, não, mas ela sabe o seu propósito, ela sabe por que ela existe, ela sabe por que ela foi gerada pelo Espírito Santo.
Tá? Então, o nosso maior desafio, né, é saber que a crise da igreja não será resolvida com novos métodos, será resolvida com novos homens. Tá? Até um ditado importante, uma frase importante que eu anotei outro dia, né, que os homens procuram métodos, mas Deus procura homens. Os métodos falham, mas homens transformados fazem a obra de Deus. Então, os homens procuram métodos, porque eles querem resolver a coisa de uma maneira pragmática, assim. Não é isso. É pelo Espírito Santo. É capacidade de Deus, é graça de Deus, sabedoria de Deus, é o poder de Deus. É isso que resolve, gente. Tá? Então, nós não vamos resolver essa crise da igreja evangélica, evento bíblico, ou a crise evangélica brasileira, com novos métodos, mas com homens transformados, cheios do Espírito Santo. Tá? Então, homens transformados, mulheres transformadas, famílias restauradas, pastores íntegros, líderes quebrantados, aí sim nós vamos ver que a nossa igreja vai fazer grande diferença. Bom, temos aqui uns desafios para a nova geração. Olha, vocês estão aí, essa nova geração chegando, pastores, líderes, obreiros. Quais os nossos desafios? Precisamos formar uma geração que ame a palavra. Infelizmente, eu vou olhando para o lado de fora aí, a sociedade, de modo geral, nessa pós-modernidade, a pessoa tem preguiça de ler, não se lê mais livro. Então, a Bíblia também como um livro, como se fosse assim, do aspecto de literatura, como as pessoas já não gostam de ler, também lê a Bíblia. Mas você tem que entender, a Bíblia é diferente, não é um livro qualquer. É o seu manual de fé. É o manual do fabricante. Quer dizer, Deus deixou essa palavra, é a carta do pai para filho. Você que é filho tem que ler a carta do papai. É a Bíblia, porque ali está tudo que você vai fazer para agradar o papai, porque é ele que, se você é filho, tem que agradar o pai, não é verdade? Até João fala sobre isso na sua segunda carta, capítulo 1, ele fala assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do pai não está nele. Cuidado, tá? Então, amor pela palavra, buscar o Espírito Santo, viver em santidade. Olha só, essa geração tem que ser assim, tá? Que mais? Não negociar princípios, não abre mão, tá? Sirva com humildade, servir bastante, mas com muita humildade, e pregar Cristo acima de tudo. Uma geração cristocêntrica, mensagem cristocêntrica, louvor cristocêntrico, Cristo ao centro de tudo, amém? Cristo é o cabeça da igreja e ao centro de todas as coisas. Vamos proclamar Cristo, o Cristo, amém? Bom, aplicação final para nós aqui. Vamos perguntar para você na sua casa, onde você estiver, né? A pergunta é a seguinte, vamos lá, pensa comigo aqui. Se Deus começasse um novo avivamento hoje, ele começaria por onde? Posso repetir a pergunta? Se Deus começasse um avivamento hoje, um avivamento assim, uma explosão de poder, de salvação de almas, algo assim, sabe? Que, lógico, o avivamento ele é o ponto culminante de várias coisas que vão acontecendo e crescendo. Mas se nós fosse então acontecer esse avivamento hoje, por onde ele começaria? Pelos templos? Pelos púlpitos? Pelos ministérios? Ou pelo meio da oração? O que você acha? Todo avivamento começou quando alguém decidiu permitir que Deus o transformasse primeiro. Tá? É quando você fala assim, começa comigo. Você fala, começa com os outros, começa com as igrejas, começa com o pastor, começa comigo, a minha vida. O avivamento começa com cada pessoa dizendo, eis-me aqui, Senhor, faz de novo, eu preciso de ti. Bom, concluindo aqui então, minha gente, a crise atual não é apenas uma ameaça para nós, ela também é uma grande oportunidade para a igreja se posicionar. Deus frequentemente permite crises para purificar o seu povo. O mundo não precisa apenas de igrejas maiores, mega igrejas suntuosas, igrejas, aquele brilho, né, de uma igreja como se fosse uma casa de show. Isso tudo pode acontecer, mas não é isso que vai trazer a presença de Deus, na verdade. Tá? O mundo não precisa disso, não. O mundo precisa de igrejas mais santas, amém? Não precisa apenas de pregadores famosos, influencers com milhões de seguidores, é mais do que isso. Precisa de servos fiéis, não precisa apenas de movimentos religiosos, eventos, precisa de um verdadeiro avivamento que tenha quebrantamento, arrependimento, salvação genuína, verdadeira, transformação verdadeira do Espírito Santo. Então, o avivamento nasceu exatamente em um tempo de crise, como resposta à busca sincera de Deus. Hoje, 8 décadas depois, continua desafiado a preservar essa identidade, exercer uma voz profética para a nação.
Uma igreja comprometida com a centralidade das Escrituras, a plenitude do Espírito Santo, a santidade de vida, a missão é oração. Oração. Orar sem cessar. Orar. Amém? Tanto que o nosso lema é oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. Então, encerrando, vamos lembrar o seguinte, 1 Pedro, capítulo 4, 17, diz que é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Significa que Deus está olhando para a igreja. Olha as cartas de Apocalipse, né? Aquelas 7 igrejas da Ásia. Todas elas, Jesus falou assim, eu conheço as suas obras. Ah, você tem isso de bom, aquilo também? Eu falava, mas eu conheço. E nessa de conhecido, dava um diagnóstico certeiro de que se havia algum problema ali, ele trazia ali, então mostrando a doença, mas também daria o remédio. Então nós vamos pensar o seguinte, tá? Antes de Deus transformar uma nação, ele chama a sua igreja ao arrependimento. Amém? Segundo Crônicas 7,14, que nós já citamos. O povo de Deus tem que se arrepender, se humilhar, para Deus poder sarar a nação. E antes de transformar a igreja, ele começa pelo coração de cada um de nós. Você é o começo do avivamento. O seu coração é o começo do avivamento. Se houver fogo aí, já é uma centelha, uma faísca poderosa, né? Às vezes uma faísca sozinha, ela incendeia a floresta inteira. Você viu esses grandes incêndios que tem, né? No Brasil, no mundo, tem incêndio de floresta, começaram, sabe como? Com uma faísca. Você pode ser essa faísca cheia do Espírito Santo. Então, completando aqui, como você tem aí na sua apostila, o Brasil precisa menos de uma igreja poderosa aos olhos do mundo e mais de uma igreja cheia da presença de Deus. Amém? Então, essa sempre foi a nossa vocação, vocação avivalista, vocação da igreja Avivamento Bíblico, e continua sendo o seu chamado profético para esta geração. Pense nisso, meu irmão. Pense nisto. Há uma crise, sim. Aliás, estamos vivendo tempos difíceis. Eu creio que, profeticamente, analisando as 7 igrejas lá de Apocalipse capítulo 2 e 3, acho que nós estamos no tempo de Laodiceia, sabe? Mas Deus quer que você fique na contramão e seja a igreja de Filadélfia, uma igreja que vive o seu primeiro amor, não perdeu o ardor, né? Que você continua servindo de coração ao Senhor. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que nós sejamos somente uma voz profética no Brasil. Uma voz profética também nas nações, como é nosso chamado, e assim cumpriremos o propósito de Deus para nós como igreja evangélica, Avivamento Bíblico, no Brasil e no mundo. Deus os abençoe.